Agora nós vamos entrar em um ponto importante, que não é tão importante quanto: por que não aconteceu isso sob o ministério de Filipe? Entendeu? Filipe vem, prega. Olha, irmão, pessoas, uma cidade inteira é sacudida pelo ministério daquele homem, irmão. Samaria já era uma cidade grande. Eu não sei te dizer quantos milhares de habitantes tinha, mas já era uma cidade grande, e grande mesmo. Tu pode entender aí que eu não tenho assim ideia não. Se alguém pesquisasse rapidinho aí, mas eu não tenho aqui esse dado, né, histórico. Mas era uma cidade enorme. Agora presta atenção. E houve alegria naquela cidade. Irmão, a cidade se alegrou. Ou seja, as forças das trevas foram caladas. As forças das trevas foram vencidas. Aconteceu literalmente exatamente o que Jesus viu. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu ouvi quando os discípulos saíram pregando de 2 em 2. Lembra que ele mandou os 70? Que saíram, quando eles voltaram alegre: Senhor, até os demônios se nos submetem, são sujeitos a nós. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele assistiu a cena quando ele foi derrubado. Eu penso que ele estava vendo ele sendo derrubado lá. Eu vi, agora ele cai de novo. Por quê? Porque o evangelho chegou com poder. O evangelho chegou com autoridade, pelo ministério de um homem. E esse homem, nesse poder, nessa graça, os demônios, é claro, irmão, que a cidade toda, não tem base para dizer toda a cidade se converteu, mas houve um número muito grande de convertidos e impacto espiritual naquela cidade. Sim ou não? Preste atenção. Um homem que estava lá como diácono, foi treinado, e agora, por causa de uma perseguição, ele é enviado para Samaria sozinho e começa a pregar. Pessoas são libertas, curadas, manifestação de poder de todo jeito, salvação, batismo, festa. E o Espírito Santo não é derramado. Recebe o Espírito no primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Efésios 1, versículo, eu esqueci o versículo, acredita? 13, 14, por aí. Entenderam? Eles receberam o Espírito como lá? Selo, em forma de selo. Memorize isso, você que é pentecostal. Me dê um sinal. Se você é pentecostal, meu irmão. Quem lembra dessa música? Me dê um sinal. Se você é pentecostal, me dê um sinal. Se você... DJ! DJ era para estar ali já. Entendeu? Então, escute aqui. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Então eles já tinham recebido o primeiro momento, não era? Agora, um ministério tão poderoso desse, agora é enviado para lá. 2, quem é que é enviado lá de Jerusalém? Pedro e João. E o Espírito de Deus não tinha sido derramado ainda como em Atos 2. O segundo momento, o que Jesus disse: não saia de Jerusalém até que vocês sejam do alto, sejam revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Eles foram impactados. Agora eles precisavam do Espírito para impactar. Quem entendeu? Até no ministério de Filipe, eles foram alcançados. Agora eles vão receber o Espírito para alcançar. Sob Filipe, eles foram, sob o ministério de Filipe, eles foram salvos e foram curados, libertos. Agora eles precisavam do Espírito para levar salvação, libertação e cura. E eles estão aonde? Está se cumprindo o que Jesus disse em Atos 1: não saiam de Jerusalém. E eles não saíram de Samaria. Eles estão em Samaria, esperando o quê? Que do alto sejam revestidos de poder. Quem está entendendo aí? Eita glória. Estou mangando não, irmão. Entendeu? Que eu acho bonito. Eu faço assim, sorrindo, porque quando o Espírito me agarrar, não quer ninguém me olhando. Ninguém me olhando. Não quer ninguém, um curioso olhando. Procura também cachê para lá.
Deixa eu. Entendeu? E se eu ficar aqui, ligo o ar-condicionado, deixa o meu celular bem aqui pertinho, pode fechar a igreja, deixa uma cópia de chave aqui, pode fechar a igreja e ir embora, deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Na hora que eu acordar, se eu quiser ligar para alguém para vir aqui me buscar, eu ligo, se eu não, eu fico aqui orando. Eu tenho a chave para sair. Não é não? Amém? Eu ainda vou sair daqui carregado no poder. Dá bem para vocês que eu estou leve agora, que eu estou light. Vamos orar para esse mistério não acontecer com alguém. Porque se acontecer, meu amigo, tem que trazer o guincho, uma maca, para 4 levar ele, né? Então o segundo momento, olha irmão, exatamente isso. Eles estão em Samaria esperando a ordem do mestre, a autorização para sair. O que Jesus diz? Ato 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8. Comendo com eles, disse: não saiam de Jerusalém. Todos já tinham o Espírito Santo como selo, todos já estavam até instruídos pelo mestre. Agora faltava o segundo momento, sim ou não? Para eles poderem sair. Então Jesus diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí quando chega no versículo 8 ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e confins da terra. Mesmo molde está acontecendo agora lá em Samaria. Eles agora estão instruídos, receberam a palavra, foram curados, libertos, porque oprimido não pode ir, né? Eles precisam ser libertos, agora estão limpos, lavados, batizados nas águas. E a ordem do mestre é: não saiam de Samaria, até que do alto seja revestido de... Por que isso não acontece com Filipe? Por que Filipe não dá essa última? Por que pelo ministério de Filipe não acontece esse último momento, esse segundo momento? Por quê? Duvido se alguém responde. Aconteceu o primeiro momento no ministério de Filipe, e muito forte. Porque não pensa, irmão, que todo evangelista era como Filipe, não. Aqui você vai ver, na própria Bíblia, você vai ver aparecer cristão de lugares que não há nenhuma notícia de alguém que foi enviado para lá. São evangelistas anônimos que andavam ganhando pessoas para Jesus. Entenda isso. Você vai ver que quando eles vão se expandindo, eles já encontraram crentes em alguns lugares. Alguém foi na frente e pregou e não são conhecidos. Vocês estão entendendo? Aqui a Bíblia dá um foco no ministério, porque é um propósito de Deus, de nos ensinar. Mas havia evangelistas que não andavam no mesmo, fazendo essa mesma coisa aqui. E talvez alguns faziam até mais, que a Bíblia não fala. Lembra quando os discípulos estão nos dias de Jesus ainda, que os discípulos estão lá andando, e aí chegaram para Jesus e: Senhor, nós vimos ali um homem que em teu nome estava expulsando demônio, e nós proibimos, porque não é dos nossos. Jesus disse o que para eles? A primeira palavra: não o proibais. Expulsando em nome de Jesus. Já tinham discípulos por aí. E aqui, em Atos, eles se espalharam pelo mundo, certo? Agora aqui acontece exatamente no molde. Agora vem a pergunta: por quê que no ministério de Filipe não acontece tudo? Hein? Por que não acontece? Entenda bem. Filipe chega lá porque ele sai de Jerusalém. Filipe estava onde? Antes de chegar em Samaria? Atos 6. Ele estava entre os diáconos, servindo as mesas. Ele era um dos 7 de Atos 6. Ele era um dos 7 diáconos. Então, quando ele sai, certamente ele sai autorizado e batizado e cheio do Espírito. Por isso que ele sai com poder. Ele sai de Jerusalém nesses moldes. Ele sai preenchendo os requisitos. Aí ele chega em Samaria, faz a obra. Os samaritanos, para saírem de lá, eles tinham que sair de Samaria como Filipe saiu de Jerusalém. Eu estou dando já aqui. Por quê
que o segundo momento não acontece sob o ministério de Filipe? Não ouvi. Por que sai dos apóstolos? A doutrina estava com Pedro e João, estava com os apóstolos de Jerusalém. A ideia central é essa. Aí, para vocês entenderem isso, nós vamos para o Antigo Testamento para entender. Números 11. Aí é que a gente vai entender o mesmo princípio. O mesmo princípio lá se aplica aqui. Por que que eles não saem, não são autorizados a saírem sob o ministério de Filipe? Eles recebem para eles. Havia alegria na cidade. Agora, para sair de lá, eles precisavam de um segundo momento, de um derramar, de um revestir. E isso só viria se acontecesse por esses moldes aqui. Qual é? Números 11. Eu anotei aqui, ó. Lembra quando Moisés pede? Lembra quando Moisés diz que não aguenta mais conduzir aquele povo? Que não ia morrer debaixo de tanto peso e luta. E Deus diz: reúne para mim, na minha presença, 70 anciãos, que eu vou tirar do espírito que está olhe para mim agora. Marque Números 11 e olhe para cá. Eu sou chato, não sou? Quando estou ministrando assim, pregando, falando. Porque eu sou daqueles que, se eu estiver olhando para cá, eu não presto atenção ali. Então por isso que às vezes eu digo: olhe para cá, lê em casa. Mas às vezes alguém é hábil, né? Mas para não correr o risco. Aí Deus diz: Moisés, eu vou tirar do espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. Tu me pediu ajuda? Tu não me pediu ajuda? Tem 70 anciãos aí, ó. Os anciãos aí já são homens sábios, já até te ajudam. Mas para esse nível, para te ajudar como tu está querendo conduzir a obra, eles ajudavam nas tribos, nos problemas das tribos. Mas pela minha palavra, para conduzir o povo do jeito que eu te ensinei e quero que o povo ande, eles precisam do meu espírito. Eles precisam ser revestidos. Olha o segundo momento aqui, ó. Reúne 70 para mim. Eu tirarei do espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles. Irmão, você vai ver o mesmo princípio se cumprir aqui. Qual é o versículo? Números 11, 16. Para a gente ir direto. Eu anotei aqui. Disse o Senhor a Moisés, Números 11, 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Igreja, reúne aqui onde a minha presença está. 17. Então descerei, e ali falarei contigo, o líder. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Continue lendo aí, você vai ver aí lá na frente que eles começaram a profetizar. Onde é que está aí? Olha aí, você mesmo olhando, quando o Espírito desceu. Porque aqui eu colei o texto aqui, e eu quero que você olhe aí. Quem não achar, eu já para lá. Como é que diz o 25, depois que o Espírito desceu? Ó. E profetizaram. Qual foi o sinal externo? Olhe para mim. Leem logo. Já visualizaram? A ciência da educação, né, diz que quando a gente vê, a facilidade de memorizar é melhor, né, do que só ouvir. Por isso que eu digo, visualizem aí, ó. Deus tira do espírito da sobre Moisés, tudo é espiritual. Ninguém está vendo nada. E derrama sobre ele, ninguém está vendo nada. Só que quando o espírito desce sobre eles, há uma manifestação externa. Qual é? No Antigo Testamento, irmão, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa, que é o Novo Testamento, a nova aliança, vamos dizer assim, será maior. Imagina que lá já era desse jeito. Quando o Espírito desce sobre os 70, o que acontece com eles? Eles começam a profetizar. Qual é o sinal externo?
um grande poder derramado sobre eles. Qual é o sinal externo? Eles são tomados pelo Espírito e começam, assim diz o Senhor, e começa a profetizar no meio do povo. Está entendendo? O que acontecia no Novo Testamento quando o Espírito era derramado? Atos 2. E começaram a falar em outras línguas. Ali tinha a língua das nações e ali tinha a língua estranha. Porque quando chega na casa de Cornélio, eles falam, lá na casa de Cornélio, olha lá, rapidinho, Atos 10, rapidinho, só para você ver os sinais externos. Quando o Espírito vem, há um sinal externo. Por isso que Simão, quando viu, porque houve algo externo, houve algo visto com os olhos, não só os olhos espirituais, mas os olhos físicos. Aí Simão quer comprar o dom, porque ele viu quando Pedro e João estenderam a mão. Atos 10, qual o versículo? Só o resultado. E caiu, Pedro ainda falava quando? E ouviam falar em língua. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que não crê nas línguas estranhas, eu digo, que nações estavam lá? Espera aí. Se em Atos 2, a língua dos apóstolos, dos discípulos, dos quase 120, que não eram só os apóstolos, tinha a mulher lá no meio, batizada no Espírito Santo, porque elas estavam lá, em Atos 1, quase 120. Não, pastor, aquela língua ali era das nações. Muito bem, agora quais nações estavam dentro da casa de Cornélio, irmão? E que necessidade o Espírito tinha de falar em língua, se todos que estavam lá conheciam a língua de todos? Todos eram residentes lá, todos conheciam as línguas. Com necessidade o Espírito de Deus tinha. Ali eram línguas estranhas, desconhecidas. De Atos, de 1 Coríntios 14, quem fala em língua, fala em mistério com Deus, e os homens não entendem. E eu disse um dia desse para meu irmão, se falar em língua fosse língua das nações, língua dos povos, por que Paulo ia dizer, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar? Se fosse língua das nações, tu fala em língua, falo, pois então vai estudar para poder aprender. Tu quer entender a língua que estão falando? Vai fazer um curso de idiomas. Quando ele diz ore, é porque ele está falando de mistério de Deus. Era um sinal externo. Voltando, não estou falando em língua. No Antigo Testamento, quando o Espírito desceu, eles fizeram o quê? Profetizaram. No Novo, língua. Jesus disse, falarão novas. Quem crê e for batizado em meu nome, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, falarão novas línguas, vão pegar em serpente, né? Beberão coisas mortíferas e não lhe causará dano algum, falarão novas línguas. Línguas como evidência de que algo desceu ali, porque o Espírito é espiritual. Ela está dizendo, ele é espírito, ninguém vê, ele não tem corpo físico. Eu não vejo quando ele desce, mas vejo o resultado de quando ele desce. Quem está entendendo? Agora preste atenção, para eles, o que é tirar o Espírito que está sobre Moisés? Do Espírito, corta um pedacinho. É assim, Michele? O Espírito está lá dentro de Moisés e Deus ia cortar um pedacinho e tirar. Não. Que linguagem é essa que Deus está dizendo? Da mesma unção que eu coloquei sobre ti, o mesmo poder, eles não vão ter no teu nível, mas eu vou tirar de ti, a mesma visão. Afinal de contas, eles vão receber o Espírito, não é para ficar dizendo, agora eu sou profeta e profetizando na congregação, não. Eles vão receber o Espírito Santo para quê? Lá em Moisés, Números 11, para que eles iam receber o Espírito? Para auxiliar Moisés. Para auxiliar Moisés eles iam fazer o quê, irmão? Ter que ter a mesma visão de Moisés, o mesmo zelo de Moisés, a mesma palavra que Moisés pregava, a mesma forma de entender o evangelho, entre aspas, deles lá, que era a lei. Quem está entendendo? A visão de Deus, o mandamento de Deus, como Deus se agrada de um homem. Eles precisavam ter visão da planta, eles precisavam ter visão do projeto de Deus para levar as pessoas junto com Moisés. Era ou não era? Os cristãos agora estão nesse mesmo processo, o mesmo princípio. Os cristãos de Samaria receberam o Espírito como selo, foram libertos, foram curados, foram agora escritos no livro da vida, foram batizados nas águas. Agora, para sair, eles precisavam de um ministério
que compartilhasse, que Deus, quando ele, olhe para cá, que Deus, quando eles ministrassem naquelas pessoas, Deus ia pegar do Espírito que estava sobre eles e derramar sobre eles. E agora vocês serão minhas testemunhas. Aí eles iam entender a mesma coisa que aconteceu com Filipe, Deus está fazendo com a gente. E agora nós vamos sair de Samaria para os confins da terra. Ei, meu irmão, me arrupiei todinho. Se o Daniel estivesse aqui, ele tinha se arrupiado junto comigo. O segundo momento é isso, e ele precisa ser ministrado nessa visão. Não é que alguém, irmão, eu vou pedir aqui, irmão, para Jesus me usar, para quando eu orar, ele batizar no Espírito Santo. Não é assim. Eu sei que numa igreja alguém pode receber o batismo no Espírito Santo, mas recebe, e se recebeu mesmo, recebeu porque está debaixo de uma autoridade e está agora sendo autorizado aí. Quem está entendendo? Não é isso aqui, irmão. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Por isso que às vezes alguém, irmão, aí está ministrando, não estou criticando, mas estou tentando ensinar as verdades de Deus que tem aprendido. Alguém vai ministrar, já vi muito isso, irmão. Aí bota, aí começa, glorifica. Aí glória. Aí pronto, ó, fala em língua. Tu tá rindo? Mas eu vi isso foi muito. Fala em língua. Não é assim. Há um propósito de Deus por trás disso. Isso aqui não é marketing não, irmão, para fazer propaganda, porque eu sou usado por Deus. Eu coloquei a mão, eu, irmão, fui naquela igreja, tantos foram batizados no Espírito Santo. Isso aqui não é isso não, irmão. Isso aqui é um propósito de Deus. E se aquela igreja não tiver ninguém autorizado aí? Não, às vezes por culpa do pastor, que às vezes ministra, mas os irmãos às vezes são negligentes. E às vezes é o pastor que é negligente. Às vezes não é nem chamado por Deus. Está entendendo? Eu vou tirar, irmão, do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre aquele. Eu vou tirar o Espírito de negligência, eu vou botar em ti, irmão. Porque este aqui é... Porque às vezes é um obreiro negligente. Está entendendo? Meu Deus, se esse princípio realmente Deus fizesse, alguém vai ministrar, o Espírito de negligência ia ser ministrado a muita gente. Está entendendo? Não é assim. Moisés, vou tirar do Espírito que está sobre ti, porque era um homem zeloso, era um homem que ardia por Deus, tinha fome, sede, queria ver a obra de Deus. Ele está gritando, porque ele não está suportando conduzir a obra, de tanta luta com aquela congregação de murmuradores, não todos, e ele está gritando, me ajuda, e Deus disse, eu vou te dar companheiros. Agora eu tenho que tirar do Espírito que está sobre ti, senão vão fazer besteira. São sábios, são anciãos, são entendidos, mas não entendem nada da obra que eu fiz contigo. Então eu preciso ungí-los com o Espírito. Vocês estão entendendo? Então, sobretudo, como disse a Joane, sobretudo a unção da doutrina, da visão, para perceber o que Deus, porque a obra de Deus, irmão, é muito mais do que se pensa. A nossa geração parece que a gente vai, desde os fariseus, eles perdiam a essência e ficavam só com o aparente, né? As roupas compridas, alongavam suas franjas, encompridavam os seus filactérios, e era uma aparência, faziam longas orações nas praças. Jesus disse que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, só a aparência, não tinham mais essência. E o derramado do Espírito não é aparência, é essência. É a essência da obra, é Deus comissionando alguém, é Deus enchendo do seu Espírito alguém da mesma visão, compartilhando do Espírito que está sobre alguém, para autorizar alguém aí também a fazer também. Aí você diz assim, pastor, é o mesmo princípio. Mas olha a mudança. No Antigo Testamento isso vinha sobre alguns. No Novo Testamento Deus derrama sobre todos. Por quê? Porque agora Ele nos constituiu a todos reinos e sacerdotes. Aliás, o reinado é lá na frente, né? Que está lá em Apocalipse. Agora sacerdotes. Vós sois sacerdotes
reais. Geração eleita, povo santo, povo escolhido, não é assim? Mas lá diz sacerdote. Todos recebem um ministério sacerdotal, que era levar o povo a Deus. O profeta trazia Deus ao povo, por isso que vivia em oração, confinado, buscando. O sacerdote no meio do povo, ministrando, pegando os dons e ofertas do povo e levando a Deus. Amém? Deu para entender? Deu para perceber o segundo momento? E para receber esse segundo momento, eu já quero concluir, né? Eles receberam ali, ó, e olhe bem, quando eles recebem o Espírito, há uma manifestação externa, não é? Depois não profetizaram mais. Não quer dizer que alguém, quando o enchimento, ali é um sinal. Por isso que a doutrina pentecostal entende que o batismo no Espírito Santo, a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Ou seja, alguém foi batizado no Espírito Santo, então ele agora, como um sinal evidente, externo de que o Espírito desceu, ele é batizado, ele fala em línguas, baseado nesses registros de Atos 2, Atos 10. Alguém me acha aí o texto lá, não sei se é 19, quando Paulo ministrou nos discípulos de Éfeso. Tinham lá uns discípulos que também não tinham sido batizados, recebido o Espírito. E Paulo, quando ministra, eles recebem. Por que Paulo? Por quê? Porque Paulo havia sido enviado com o ministério apostólico. Sim, agora vê o resultado que eles receberam com a imposição de mão de Paulo. O que mais? Língua e profetizar. Olha para cá, ó, Atos 2 falava em línguas, né? Atos 10 falava em línguas. Atos 19 sobre o ministério de Paulo falava em línguas e profetizavam. Sinais externos de que eles foram cheios do Espírito, de que o Espírito de Deus veio sobre eles num segundo momento, autorizando-os. Por isso que diz discípulo, porque tinha um líder sobre eles, mestre, havia ensinado, e agora eles estavam sendo autorizados, revestidos de poder para fazer a obra.